volta, a professora Márcia Ferreira, de Língua Portuguesa, da Escola Menino Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto verbos, que nós já iniciamos. Hoje nós vamos falar das formas nominais dos verbos, da estrutura dos verbos e da conjugação dos verbos. Vamos relembrar o que são os verbos? Quem aí pode relembrar o que é o verbo? Verbos são aquelas palavras que exprimem ação, estado, mudança de estado e fenômenos da natureza, sempre em relação a determinado tempo. Vamos falar agora das formas nominais dos verbos, tá? Quais são essas formas nominais, né? As formas nominais dos verbos, elas surgem nas orações para desempenhar funções exercidas por nomes, como substantivos, adjetivos e advérbios. E são três as formas nominais. É a forma no infinitivo, no particípio e no gerúndio. As formas no infinitivo, elas são caracterizadas porque elas têm a terminação em R, tá? Elas têm a terminação em R e o verbo ele apresenta um valor de substantivo. No infinitivo, tá? A terminação é R e ela apresenta um valor de um substantivo. Tranquilo? Como andar, correr, nadar, pular, desejar, cantar, amar, sentir, falar. Tranquilo? Verbos no infinitivo? Agora vamos falar um pouquinho dos verbos no particípio. Os verbos no particípio, eles têm a terminação em DO, tá? E ele apresenta o valor de adjetivo. Por exemplo, quem parte também fica partido. O particípio partido aqui, ele funciona como um adjetivo de quem parte, né? Olha partido aí, o verbo partido, terminado em DO. Portanto, é um particípio. Tranquilo? E o gerúndio? O gerúndio, ele se apresenta com o valor de adjetivo ou de advérbio. E a terminação do gerúndio é NDO. Gerúndio sempre vai terminar em NDO. Por exemplo, olha só o exemplo aqui. Você já passou muito tempo jogando videogame. Jogando. Olha o verbo jogando. Termina em NDO. Portanto, é um gerúndio, tá? Jogando aí é um advérbio. Outro exemplo. Eu vi muitos carros correndo. Correndo é um gerúndio, termina em NDO e está em forma de um adjetivo. Tranquilo até aqui? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura dos verbos, ou a estrutura do verbo, tá? Há três elementos que nós encontramos na estrutura das formas verbais, que é o radical, a vogal temática e a desinência. Observe a imagem que eu trouxe para você com o verbo cantar, tá? O radical, ele é portador de sentido, de identidade do verbo, tá? Observe a palavra cantar aí. Cante é o radical. A vogal que vem logo depois de cante, do radical, é A. A é a vogal temática. E R é o finalzinho, a letrinha final do verbo, que ela se chama de desinência, tá? Olha o exemplo aí. Os meninos imergiram na poluição. Os meninos está na terceira pessoa do plural, tá? Eles imergiram, né? Imergiram aí é um verbo. Olha só a desinência verbal. Irão, desinência é o final, tá? Essa desinência serve para quê? Ela serve para indicar o modo, o tempo, a pessoa e o número do verbo. Nesse caso aí, imergiram, essa desinência, ela indica que este verbo está no modo indicativo, o tempo é o tempo passado,
a pessoa é a terceira pessoa e o número é o plural, tá? Então, a desinência ela serve para indicar isso: o modo, o tempo, a pessoa e o número do verbo. Serve agora a conjugação do verbo gostar. Eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais ou vocês gostam e eles gostam. Observe aí que as desinências estão em negrito, é o finalzinho, né? E que o radical não muda, goste, não muda. O radical vai do início ao fim. O que muda aí é a desinência, a parte que está em negrito, tá? Observe que há 3 conjugações para os verbos, tá? Existe o verbo, observe aí na imagem, o verbo de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Os verbos de primeira conjugação são aqueles terminados em AR, como cantar, amar, sonhar, falar, né? Os verbos de segunda conjugação são aqueles terminados em ER, como vender, chover, sofrer. E os verbos de terceira conjugação são aqueles terminados em IR, como partir, sorrir, abrir. Deu para entender o que é a conjugação verbal? Que existe a primeira, a segunda e a terceira conjugação, que a primeira é terminada em AR, a segunda em ER e a terceira em IR. Tranquilo até aí? Agora você vai lá no seu livro didático, vocês vão fazer a atividade da página 146 a 145. Mas antes de você fazer essa atividade, eu gostaria que você revisasse o conteúdo. Lá vocês vão encontrar a conjugação de alguns verbos na página 140 a página 143. Observem lá, dê uma estudadinha na conjugação dos verbos. Observem as terminações, as desinências dos verbos, o radical dos verbos, que vocês vão conseguir conjugar direitinho. Tranquilo? Não esqueçam de fazer a atividade, página 146 a 150. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, vamos lá ajudar os professores, incentivar os professores com seu like, façam perguntas, tirem suas dúvidas, tranquilo? Bye, bye!